Olá, meu nome é Marcos Sakaki, sou médico e vou falar um pouco sobre resistência à insulina. O grande motivo de eu me interessar por esse assunto foi meu pai. Ele era médico ortopedista, ele sempre valorizou muito a prática de esportes, fez esportes a vida inteira, e aos 70 anos ele ainda corria, nadava, fazia musculação regularmente. E aí começou a ter um diabetes leve, inicialmente, depois a pressão dele subiu, e em pouco tempo ele acabou tendo que passar um marca-passo cardíaco. E depois disso começou a ter sinais de Alzheimer. Falei, será que eu tenho alguma facilidade, né, alguma propensão a ter tudo isso? Porque não era só meu pai, minhas tias também, todas com diabetes, e mais duas tiveram Alzheimer. E meus exames aqui sempre foram normais. Eu tenho uma glicemia e uma hemoglobina glicada, que são exames que medem a glicose no sangue, absolutamente normais. E conversando com médicos endocrinologistas, a orientação deles é que esses exames estão ótimos e não havia nada a fazer. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei preocupado com essa situação e o ano passado, eu comecei a usar esse aparelho que faz um monitoramento contínuo da glicose. É um aparelho que é conectado ao seu celular por um aplicativo e ele mostra como que está o seu nível de glicose instantaneamente durante 15 dias. E aí, é, tudo que a gente come, tudo que se ingere, vai ter um efeito sobre a glicose sanguínea. Fui fazendo esse monitoramento e aí que eu vi que um café da manhã comum que eu fazia, um pão feito em casa, passava um tomate nesse pão com um pouquinho de azeite, um café com leite sem açúcar nenhum, e depois um pedaço de fruta, aqui no caso um melão, eu fui ver que esse café da manhã elevava a minha glicemia a 171, sendo que o ideal é estar abaixo de 140. Então, algo aqui não estava totalmente certo. Além disso, uma fruta, que é um carboidrato extremamente saudável, ah, que eu ingeria no meio da tarde, aquele lanche da tarde, como fruta, levava a glicemia a 172. Tá? Então, definitivamente, alguma coisa aqui não estava funcionando bem. Tá? Então, a minha grande pergunta que eu comecei a me questionar é: será que eu preciso esperar ficar diabético para mudar algo, para tomar alguma atitude? E é por isso que fui estudar um pouco mais essa questão da resistência à insulina, e é um pouco disso que eu vou passar para vocês. Então, vamos começar essa pequena aula falando o que que é carboidrato, né, e o que é a glicose, qual que é a relação da glicose com a insulina, o que que é essa resistência à insulina, o que isso causa, como que a gente diagnostica e como que nós tratamos essa resistência à insulina. Carboidrato é talvez o alimento que a gente mais consome no dia a dia, né? São compostos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem carboidratos na forma mais complexa, grande, que são os polissacarídeos, que são os amidos, né? Que a gente está vendo aqui na figura, tudo isso daí, massa, pão, tudo isso é carboidrato, polissacarídeo, amido. Existem os oligosacarídeos, que são, o principal é o açúcar, a sacarose, esse açúcar de mesa, que é composto de glicose mais frutose, e todos esses carboidratos, polissacarídeos e oligosacarídeos, eles vão se transformar num carboidrato simples, que é a glicose, e existe também a frutose. A glicose que é a principal monossacarídeo aí. Então, esse é um carboidrato, ele é simples, fonte de energia, muito importante para gerar energia no corpo humano. E o que que acontece? Quando nós comemos alimentos que têm amido e açúcar, esses alimentos, eles vão ser digeridos, começa a digestão na boca, através de enzimas,
e vão se transformar em glicose no intestino delgado. Então, quando todo esse alimento foi digerido e chega no intestino, ele já virou glicose. Essa glicose do intestino, ela vai ser absorvida, ela vai passar do intestino pro sangue, ela vai para dentro dos vasos sanguíneos, né? Então, tudo que a gente ingere, que gera glicose, vai essa glicose terminar dentro da circulação sanguínea, né? Glicemia é o termo que a gente usa para a concentração dessa glicose no sangue. Uma vez dentro do vaso sanguíneo, essas moléculas de glicose, que aqui estão representadas com esses círculos verdes, ela não pode ficar no sangue em grande concentração. Tá? Existe todo um mecanismo para não deixar essa glicose ficar em concentração alta dentro do sangue. Então, que mecanismo é esse? Essa glicose é retirada da circulação sanguínea e vai para três grandes fontes de armazenamento principais. Vão para outros lugares, mas esses três são os principais. São os músculos, o fígado e o tecido adiposo. E quem estimula essa passagem da glicose da circulação sanguínea para essas estruturas é a insulina. Então, essa insulina, ela é liberada pelo pâncreas em resposta a esse aumento da glicose no sangue. Para quê? Para baixar essa glicose, para baixar essa glicemia. É isso que a insulina faz. Tá? E aí, com isso, se consegue manter uma glicemia abaixo de 100, que é o normal, dentro do sangue, e essa glicose que saiu e foi para o músculo e para o fígado vai ser armazenado em forma de glicogênio e no tecido adiposo em forma de gordura. O que acontece quando a gente começa a ingerir um monte de carboidrato? Tá? Vou ter mais amido, mais açúcar entrando pela boca, vai ter uma maior concentração de glicose no intestino e, consequentemente, uma maior concentração, maior quantidade de glicose dentro do sangue. E aí, a insulina, ela tem que ser, ela vai ser aumentada, então o pâncreas vai produzir mais insulina para tirar essa glicose do sangue e armazenar isso nesses locais, né? Dessa forma, a glicemia ela volta para os padrões normais, abaixo de 100, e eu vou ter mais reservas de glicose nesses órgãos. Isso é o que acontece toda vez que a gente ingere alimentos. A glicemia sobe, o pâncreas libera insulina e a glicose sanguínea ela cai para níveis normais, tá? Se a gente continua ingerindo constantemente grandes quantidades de carboidrato, o que vai acontecer aqui? Chega uma hora que as reservas, o acúmulo de carboidrato, de glicose nos músculos, no fígado e no tecido adiposo já estão lotados, não cabe mais. E aí esses tecidos, eles começam a criar uma resistência a essa entrada de glicose neles. Tá? Então ele vai tentar bloquear essa entrada aí. Só que a glicose ela não pode ficar alta no sangue. Ela é muito mais prejudicial alta no sangue, né, do que nesses tecidos. Então o pâncreas vai aumentar a produção de insulina e de forma que vai conseguir vencer essa barreira que existe desses tecidos e aí a glicose do sangue volta a baixar para 100, abaixo de 100. Tá? Então, nessa situação, a gente tem o quê? Insulina mais alta que o normal, os tecidos bloqueando essa entrada da glicose, mas ainda uma glicemia normal. Essa situação é o que a gente chama de resistência à insulina, porque eu vou ter insulina em um volume, em uma concentração maior do que a normal. Tá? Exatamente essa situação. E o que acontece se a gente continua
apesar disso, ingerindo um monte de carboidrato. Tá? Vai chegar uma hora que a barreira criada pelo músculo, fígado e tecido adiposo vai ser tão grande que mesmo com a insulina mais alta, ela não vai conseguir fazer essa glicose entrar nesses tecidos e aí vai sobrar mais glicose no sangue. Tá? Então, esse mecanismo já não vai conseguir compensar, começa a sobrar glicose no sangue. E aí a glicemia começa a subir, porque sobra mais glicose no sangue. Quando essa glicemia passa de 100, a gente dá o nome de pré-diabetes. E quando ela passa, né, se persiste ainda essa ingestão alta de glicose, quando ela passa de 126, se convencionou chamar que a paciente tem diabetes. Então, se a gente for ver, né, nesse gráfico aqui, é bem interessante, no, no lado, no eixo vertical aqui, Y, a gente tem a glicemia, né? E do lado, no eixo X, o tempo que a pessoa fica sem se cuidar. Então, inicialmente, o pâncreas dá conta do que se ingere de carboidrato, os níveis estão bons, é a pessoa totalmente saudável. Quando a insulina começa a subir, mas a glicemia ainda não sobe, nós vamos ter a pessoa que já é resistente à insulina. Se a glicemia começa a subir, você vai para a fase de pré-diabético e depois o diabético. Então, é o tempo com a ingestão alta de carboidrato, que é um dos motivos disso acontecer, né, que a gente passa de uma condição de saudável para resistente, para pré-diabético e depois diabético. Né? E aqui a grande diferença entre pessoas que têm resistência à insulina e quem tem diabetes não é, muitas vezes, no nível de insulina. Agora, o nível de insulina pode ser alto nos dois. O que muda é o nível de glicose, a glicemia, que no resistente ele ainda é normal e no diabético ele já é mais alto. Tá? Então vejam que o que acontece a partir do momento que a gente tem resistência à insulina é níveis de insulina mais altos no corpo humano. Tá? E essa é uma condição, a resistência à insulina é muito comum. Só para dar um exemplo, um trabalho americano, eles pegaram mais de 6 mil americanos com glicemia normal, quando fizeram um teste de resistência à insulina, 75% já tinham resistência. Isso é pelo tipo de alimentação que os americanos têm. E qual que é o problema da resistência à insulina, dos níveis altos de insulina no sangue? A insulina, ela exerce sua ação em praticamente todas as células do organismo. Ele é um hormônio, a insulina é um hormônio que aumenta a produção de célula. Tá? E aí ela começa a trazer três grandes consequências aqui. Primeiro, ela estreita os vasos sanguíneos, que é a doença aterosclerótica, né? Aumenta os níveis de apolipoproteína B no sangue e aí começa a ter formação de placas e começa a estreitar os vasos sanguíneos, as artérias, que levam sangue para vários tecidos. Isso daí, a hora que a gente começa a ter estreitamento, é o que vai dar problemas do coração, né? Que culminam com os infartos, tá? Vai dar entupimento de artérias que vão para o cérebro, que pode culminar com um acidente vascular cerebral, um derrame, e aí por aí vai para vários tecidos. Ele aumenta também a pressão arterial, que contribui também para essas consequências que eu falei acima, e provoca uma inflamação crônica. Tecido adiposo com muita insulina libera mediadores inflamatórios, e essa inflamação crônica ela tende a trazer consequências aí de dores, né, e até mesmo de câncer. Então, por conta dessas alterações, a gente vai ter uma maior incidência causada pela resistência à insulina de doenças cardíacas, de Alzheimer, de câncer, osteoporose, dores articulares, tendinites, perda de massa muscular,
as artroses, que é a degeneração da cartilagem articular, acúmulo de gordura no fígado, obesidade, neuropatia e por aí vai. Tem outras doenças que estão relacionadas a essa resistência. Tudo isso daí existem trabalhos mostrando isso. Aqui é um exemplo, de um dos trabalhos que mostrou qual é a relação da resistência à insulina com a doença de Alzheimer. E aí vem a questão, como que a gente diagnostica essa resistência à insulina? A forma mais precisa para esse diagnóstico, ele é um teste complexo, somente usado em alguns laboratórios para pesquisas médicas, então a gente não tem acesso a isso, e a gente vai ter sinais indiretos através de exames normais de rotina. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que uma pessoa tem esses exames que são sempre comuns de serem colhidos, no check-up que normalmente se faz. Então, ela tem uma glicose de 90, que é normal, está em verdinho. Normal é de até 99. Essa pessoa tem um colesterol HDL, que é o colesterol bom, entre aspas, de 45, o normal está acima de 40. Triglicerídeos de 140 e o normal é até 150, e um nível de insulina de jejum de 11, que o normal é até 13. Então, mas às vezes as pessoas olham esse padrão de exame, está tudo verdinho, tudo dentro da faixa, falam, está ótimo, então, a gente está normal. Se a gente for aplicar algumas fórmulas que existem para analisar a resistência à insulina, um deles é esse ROMA-IR. Tá? Se usa o nível de insulina e de glicemia, que o ideal é nesse índice estar abaixo de 1,5. Essa pessoa que está com todos os exames normais vai estar com 2,4. Ou seja, está bem mais alto, já tem, por esse padrão de exame, uma resistência à insulina. Uma outra forma é esse TYG, que utiliza os índices de níveis de triglicéridos e glicemia, que é o ideal nessa fórmula, está abaixo de 8,32. Essa mesma pessoa que está com os valores normais vai estar com 10 e 13, ou seja, mostrando que tem resistência à insulina. Outra fórmula níveis de triglicéridos dividido por HDL. Tá? O ideal está abaixo de 1, essa mesma pessoa está com 3,11. Ou seja, vejam que, analisando esses exames individualmente, está tudo bem. Quando a gente junta tudo isso, essa pessoa tem resistência à insulina. O outro teste mais importante até do que esses é a curva glicêmica e insulinêmica. O que é isso daqui? É um teste de laboratório, a pessoa vai no laboratório em jejum, colhe o sangue em jejum para se dosar a glicose e a insulina. Aí a pessoa toma um líquido com 75 gramas de glicose e vai medir de novo aos 60, 30, 60, 90 e 120 minutos depois. Então, você fica 2 horas no laboratório e colhe esse exame sequencialmente. Tá? O que eu quero mostrar aqui é que, normalmente, o exame que é pedido é só a curva glicêmica. Tá? É muito difícil a gente ver pessoas que fazem a curva da insulina também. E a curva glicêmica, ela não é suficiente. Então, vejam, por exemplo, essa paciente fez esse exame e a curva glicêmica tá com esses valores, e esses valores são considerados todos normais para esse exame. Quando a gente junta ou seja, com essa curva, essa pessoa não tem diabetes e está totalmente saudável. Quando a gente junta a dosagem de insulina, que está em verde aqui, então, o que nós vamos ter aqui? Existe qual que é o normal para essa situação. Tá? O que é o mais recomendável, o que se aceita mais como índice normal. Então, primeiro, a insulina inicial abaixo de 10. Então, aqui está tudo bem, essa pessoa está com 7 como inicial. A segunda questão é que o pico da insulina
ela idealmente tem que acontecer com 30 minutos de exame. E aqui a gente tem que isso acontece com 60 minutos. Então já tem uma alteração aqui. E o terceiro ponto é que ao final de 120 minutos, essa insulina esteja abaixo de 50, e a gente vai ver aqui que ela está acima disso. Então, uma curva glicêmica que a princípio mostra a ausência de diabetes, quando a gente joga a curva de insulina, mostra que essa pessoa tem resistência à insulina. Tá? Fora o exame laboratorial, existem alguns sinais que sugerem, sinais clínicos. Tá? Então, quem tem gordura no fígado, normalmente tem resistência à insulina. Aumento de gordura visceral, pressão alta, obesidade, síndrome do ovário policístico, tudo isso daqui está relacionado com essa resistência à insulina. Qual que é o tratamento? Como que a gente pode melhorar, diminuir essa resistência? Atividade física, alimentação. Quando esses dois primeiros não funcionam, que normalmente funcionam, se parte para medicamentos e depois cirurgia. Atividade física é o método principal de melhorar a resistência à insulina. Atividade física e alimentação. Atividade física a gente quer o quê? Exercício aeróbio mais musculação. Tá? Então, um exercício aeróbio, tipo corrida, bicicleta, o que isso traz? Ele aumenta o consumo de glicose durante o exercício, que a gente queima mais caloria, queima mais energia, sem precisar aumentar a insulina no sangue. Então, isso é ótimo, porque você está baixando a glicose e não está usando insulina para isso. E a musculação, porque aumenta a quantidade de massa muscular. Massa mais músculo significa maior lugar para armazenar glicose e um maior consumo de glicose durante o exercício, porque vai ter mais músculo funcionando, maior é o consumo de glicose. Isso ajuda a baixar os níveis de insulina. E a alimentação é restrição de carboidrato. Então, durante um período inicial, principalmente, tem que haver uma grande restrição ao carboidrato. Então, aí existem algumas dietas que fazem isso, por exemplo, a dieta cetogênica, que a pessoa vai ingerir pouquíssimo carboidrato e aí você começa a baixar os níveis de insulina porque não está ingerindo carboidrato, né? E depois disso, esse consumo inteligente, que é muitas vezes a ordem que se come o carboidrato, né? Então, que nem eu comia aquela banana no meio da tarde, de forma isolada, isso dá um pico muito grande de glicose. Se antes de comer a banana, ingerir, tomar um whey, que é bastante proteína, comer um ovo, que tem proteína e gordura, essa mesma banana vai levar um pico menor de glicose no sangue. Tá? Restrição calórica, que é para diminuir a obesidade, diminuir gordura, melhora a resistência à insulina e aumento de consumo de fibras. Então, tudo isso ajuda nesse tratamento. Quando nada disso resolve, medicamentos podem ser utilizados, são todos remédios para diabetes aqui. Então, normalmente, quem vai usar isso é quem já está com diabetes, não é, na fase de resistência. E aí são medicamentos que até estão em moda, porque ajudam a emagrecer, perder peso, então ajudam realmente nesse sentido. E, eventualmente, cirurgias, que são as famosas gastroplastias, naqueles obesos mórbidos, que é o mais utilizado, que ajuda também, né, a baixar a resistência à insulina. Tá? Então, a questão tudo isso, essa resistência, ela é silenciosa. Até mesmo diabetes em fase inicial é uma doença silenciosa. A pessoa não sabe que tem. E o pior da resistência é que, mesmo com alguns exames, a pessoa não sabe que tem. E a pergunta é: você quer estar saudável aos 70 anos ou mais? Quer continuar correndo, carregando seu neto, viajando, carregando bagagem, tendo fôlego para isso, tendo músculo para isso? Então,
a gente tem que começar a se cuidar bem antes de ter esses problemas. Ela tem que ser, essa prevenção de doenças, ela tem que ser muito mais rigorosa do que normalmente é preconizada. E a resistência à insulina é uma questão extremamente importante no desenvolvimento de várias doenças que vêm a seguir, que são bastante comuns, e é no estágio muito anterior ao diabetes. Tá? E a maioria dos efeitos nocivos que são associados ao diabetes, na verdade, são causados pela resistência à insulina. Por isso que é importante ela ser diagnosticada e ser tratada o mais brevemente, o mais cedo possível. Então, era essa informação que queria passar. Espero que tenham aproveitado e entendido a mensagem que eu quis transmitir.